No mundo dos mangás existem dois tipos de autores. Tem aqueles que provavelmente têm a sanidade em dia, e existe o Tatsuki Fujimoto. Um homem que teve incríveis feitos como de comer o seu peixinho de estimação morto, e até mesmo de fingir ser sua irmã mais nova do Twitter e ainda perder essa conta. Esse homem pode ser chamado de prodígio, louco ou simplesmente gênio, mas uma coisa que eu sei é que ele não bate muito bem na sua cabeça. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, me chamo Gabriel Wilker e eu adoro motosserras e machados. E hoje eu estou aqui para falar da vida de um homem que pode ser chamado de qualquer coisa, mas de normal ele não pode ser chamado. Mas antes de irmos direto ao ponto, peço por favor que vocês deixem logo o seu like e também se inscreve no canal, cara, porque é de graça, irmão. Vá lá, por favor, faça essa força aí pra mim, ou senão sua alma será amaldiçoada para sempre. Diferente de muitos autores mundo afora, que já começam desde pequeno em cursinhos, preparatórios, coisa e tal, o Mano Fuji aqui foi bem diferente. Ele frequentou primeiramente um curso de pintura a óleo na infância, que pra quem não sabe é um tipo de pintura que mistura a cor, pigmentos no caso, com óleo, né? Por isso que pintura a óleo. Mas o que obviamente não é o recomendado para mangás, mas enfim, deve ter servido de aprendizagem, né? Porém aqui já começa uma das bizarrices do Fujimoto. Porque anos depois, na faculdade de artes, ele constantemente falava que se ele não ficasse melhor que seus colegas de classe, em até 4 anos, ele iria matar todos eles. Mano, que maluco legal pra se ter de colega de classe, né? Se você tem que ser ruim pra sobreviver, velho. E interessante que desde criança ele já costumava desenhar suas próprias histórias. E uma curiosidade é que quando mais novo, ali no ensino fundamental, ele imaginou na sua cabecinha uma revista onde se eram serializados alguns novos trabalhos nela. No caso, uma revista de mangás, como a Jump, por exemplo. No total, ele serializou 7 obras nessa revista imaginária. E continuou até que todas essas obras terminassem. E chorou por conta disso. Anos depois, no seu ensino médio, o Fujimoto já estava dando seus primeiros passos no mundo dos mangás. Pois ele já estava publicando algumas one-shots em sites. Em especial o site Shintosha, eu acho que é assim que se pronuncia. Inclusive ele escreveu uma obra chamada de Niwa Niwatori Gaita. Não faço ideia do que isso significa em português brasileiro, mas tá aí na tela caso eu tenha traduzido na edição. Só que surpreendentemente essa obra rendeu ao Fujimoto uma menção honrosa na premiação mensal da Jump SQ. Não sei o que significa, mas deve ter sido bom. Enfim, ele continuou publicando algumas dessas one-shots que estão disponíveis na internet, até mesmo para comprar, até ele devidamente terminar o ensino médio, onde ele pôde ir para a faculdade de artes e estudar o que ele sempre quis. E uma curiosidade é que o Fujimoto era um adolescente um tanto quanto faminto, né? Pois o cara simplesmente comia de tudo para saciar sua fome extrema. O maluco era basicamente o gula. Além disso, ele se recusava a trabalhar de trabalhos de meio período e usava dinheiro de concurso para sobreviver. Isso é basicamente a vida de todo jovem em 2025. E falando em concurso, sabe que aqueles rankings de popularidade que sempre tem em mangás, inclusive no Chainsaw Man? Então, o Fujimoto ele gosta muito de voltar nos personagens mais fudidos nesse tipo de concurso. Inclusive, eu fazendo um roteiro desse vídeo, descobri que o carro da Kobeni já esteve em 7º lugar em um desses rankings. Eu não sei o que eu me surpreendo mais, o fato de um carro, da porra de um carro, ter participado de um ranking de popularidade ou ele ter pego o 7º lugar. É incrível isso. Porém, amigos, a vida de um homem muda a cada passo que ele dá. E o Fujimoto na faculdade teve a experiência que seria o ponto de virada máxima da vida dele. Uma certa vez uma aluna da mesma faculdade virou sua bicicleta de cabeça para baixo e riu da cara dele. Só que ao invés de se sentir chateado como outra pessoa se sentiria, o Fujimoto simplesmente sentiu prazer naquilo. Naquele momento ele descobriu que é um masoquista e gosta de mulheres dominadoras. E isso veio a inspirar muitas de suas personagens futuramente, como a Makima e a Reze, por exemplo. Ou até mesmo o fato do Denji gostar desse tipo de mulher, já que o Denji é literalmente o Fujimoto. Até mesmo nos gostos esse cara é bem peculiar, né, como vocês podem ver. Mas enfim, terminando a faculdade, sim, o Fujimoto terminou a faculdade. Eu todo dia peço a ele para me responder como que se termina a faculdade sem querer trancar ela.
O cara foi direto a escrever esses mangás. Sim, ele não foi assistindo de ninguém, só foi direto. Escrevendo seu primeiro mangá intitulado de Fire Punch, que eu não li. Mas eu lembro de ali por volta de 2017, quando eu ainda era um pequeno pré-adolescente, um pequeno pigmeu. Eu via direto esse mangá sendo bem recomendado por todo mundo, né? Então deve ser bom. Se você leu aí, diz nos comentários pra gente saber como é que é. Mas falando de mangás e trabalhos, sabe quem foi assistente do Fujimoto? Os autores de Dandadan e Spy Family. E eu acho que isso explica muito a bizarrice de Dandadan. Mas certamente a coisa mais idiota e até maluca que o Fujimoto fez foi fingir ser sua irmã inexistente. Sim, o moleque simplesmente criou uma conta falsa no Twitter, onde ele faz posts igual uma criança de, sei lá, 8 anos faria, fingindo ser a irmãzinha pequena dele, dizendo que o irmão dele é muito legal, dizendo que o irmão dele tem um mangá incrível. E aí beleza, né? A esquizofrenia tá em dia. Só que em 2022 o anime de Chainsaw Man estreou. E como todo autor, Fujimoto foi, é claro, divulgar sua obra. Só que o gênio aqui esqueceu que sua conta era de uma criança de 12 e 8 anos. Isso, claro, fez com que o Twitter banisse a conta do Mano Fuji. E o cara teve a brilhante ideia de criar uma outra conta. Dessa vez tentando provar que ele era realmente o Fujimoto. Só que nem o editor dele de verdade sabia disso. Só muito tempo depois ele veio a descobrir que esse era o Fujimoto de verdade. E foi lá no Twitter dizer que sim, essa conta era do Fujimoto. Depois de ele ter liberado algumas imagens de Chainsaw Man, algumas ideias que ele tinha para a obra. Imagens essas que eu acredito que nem era para ter sido divulgada. Inclusive esse mesmo editor quase já processou o Fujimoto graças à sua conta da irmãzinha, né? A vida desse cara é uma maluquice completa. Ok. Agora chega de falar do passado e vamos focar no presente. Pois a escrita do Fujimoto é tão única quanto a sua loucura. Ele aparenta ter um apreço pela busca da normalidade em suas obras. E como eu disse anteriormente, o próprio Denji é uma representação do Fujimoto. Então muitas das experiências sofridas pelo protagonista são baseadas em experiências que o autor mesmo teve, já que o mesmo já se sentiu estranho diante da sociedade em que ele vive. Mas diante de um mundo tão excêntrico como o de Chainsaw Man, é quase que impossível você achar a normalidade naquilo tudo. Coisas como tomar café da manhã, ir à escola, até mesmo de ter uma namorada, são algumas das coisas que o Denji ele quer ter. Ele quer experienciar isso pelo menos uma vez na sua vida. Tem 1 bilhão de palavras que poderiam definir muito bem a escrita e a narrativa de Chainsaw Man, porém nenhuma delas seria o que eu realmente queria dizer sobre a obra. Eu não sei de fato como me sentir com o mangá em si, com toda a obra no geral. Só sei que ela fez um bom trabalho em representar a vida de um adolescente crescendo em meio a um caos como aquele. O que deixa todos os seus personagens, não apenas o Denji em si, mas todo mundo muito bem identificável. Até mesmo para quem já saiu dessa fase, para quem tá começando. Enfim, no geral é muito bom, os personagens são incríveis. E o humor do Fujimoto completa isso muito bem, já que ele é do tipo de ter um humor bem depreciativo. Já tá bem óbvio que Fujimoto não se leva muito a sério e nem leva Chainsaw Man muito a sério, né? A obra em si parece um filme B com mensagem profunda sobre a vida ali aqui. Isso é ótimo, não é algo ruim não, isso é perfeito, casa muito bem com toda a estética que ele quer passar e que a obra passa. Já que a gente tocou no ponto filme, é bem legal de falar que o Fujimoto em si é um cinéfilo, tipo, o cara adora filmes, faz referência a vários deles em múltiplos quadros aí, eu vou estar mostrando alguma dessas referências aí. E isso é legalzinho, tá ligado? Eu não sou muito de filmes, mas tá aí. Já sobre a arte da obra, ela acompanha muito bem a loucura do seu autor. Ela é bem suja em múltiplos quadros, e como Fujimoto não tem pena de mostrar cenas bem violentas, acaba que esse mangá fica muito goré. Gosto de dizer que Chainsaw Man tem uma arte muito suja, no bom sentido. No sentido de que ela é bem escrota mesmo, e malucona, e tá aí, né? É bom, é muito foda, cara, eu não tenho o que reclamar dessa arte, ela é muito legal. E os designs dos personagens em si são bem incríveis, porque Fujimoto faz um design de demônios muito legal. Enfim, eu tô falando tudo isso, mas eu ainda tô traumatizado com aquela cena do bolo. Aquilo dali me traumatizou bastante. Eu não vou falar tanto aqui pra não dar spoiler, mas quem sabe sabe, quem viveu a época sabe. Outra coisa que eu gostaria de falar é de como os demônios são formados. Tipo, a ideia central é de que os medos dos humanos dão forma a esses demônios. Isso é um elemento que está presente em obras japonesas, já faz um tempinho.
Mas aqui em Chainsaw Man é muito medonho, de novo, bizarro a forma como os demônios são. E isso é fantástico na minha opinião, porque o medo é uma coisa bizarra e irracional em si. E a obra das motosserras fez isso de forma perfeita, eu diria. Porra, é sensacional, cara. O demônio da morte é uma estudante por algum motivo. Ou ela era cozinheira, eu não lembro, eu não cheguei nessa parte, né? Mas enfim, rapaziada, é isso. Deixa um like, se inscreva no canal. Muito obrigado por estar apoiando, por ter assistido até aqui, mas por estar apoiando esse projeto aqui que eu chamo de meu canal, que eu chamo de Yuker TV. Lembrando que só daqui a uma semana vai ter vídeo, porque vai ser um vídeo toda sexta, a cada uma semana. Então, tem vídeo essa semana, na próxima não vai ter. Tem vídeo na próxima semana, eu não sei como explicar isso, cara. Enfim, obrigado, nos vemos, até a próxima!